Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, vamos entrar agora no tema interpretação da lei penal. Gente, a lei penal, como qualquer outra lei, ela necessita sim ser interpretada, certo? Então, a interpretação, a tarefa de interpretar a lei penal, ela basicamente vai girar a quem interpreta a lei, o modo que se utiliza para interpretar e o resultado a que se vai chegar. Certo? Então, o nosso estudo vai girar em torno disso. Antes de começar a colocar no papel as formas de interpretação da lei penal quanto ao sujeito, ao meio e quanto ao resultado da interpretação, me deixe falar sobre algo que eu já vi cair mais de uma vez em prova de concurso público e que eu acho que vale a pena divagar para vocês. Gente, existia um princípio denominado in claris cessat interpretatio. É um brocard em latim que quer dizer que quando a lei é clara, não precisa ser interpretada. Gente, já caiu em prova isso. Esse princípio não tem mais aplicação, certo? Este princípio não tem mais aplicação. Se cair na sua prova, não se aplica mais, anote aí, o princípio do in claris cessat interpretatio, certo? Porque se entende odiernamente que mesmo que a lei penal seja clara, o intérprete não é dispensável. O intérprete sempre será indispensável. Ainda antes de entrar na nossa classificação, eu preciso também falar sobre algo que eu já vi cair em prova, é a respeito da distinção, de uma propensa distinção entre interpretação objetiva e interpretação subjetiva. A interpretação objetiva diz respeito ao intérprete se preocupar em alcançar a vontade da lei. Já a interpretação subjetiva diz respeito à vontade do intérprete em alcançar a vontade do legislador. Na interpretação objetiva, ao se preocupar com saber a vontade da lei, é voluntas legis. Já no que tange à interpretação subjetiva, em que se preocupa com a vontade do legislador, é o voluntas legislatori. Gente, no que tange a esta divisão em interpretação objetiva e interpretação subjetiva, esqueça a interpretação subjetiva. Para efeito de sua prova, não se preocupe com a interpretação subjetiva, porque se entende odiernamente que o legislador não tem vontade, a vontade que se busca sempre tem que ser a vontade da lei, tá? Então, o intérprete deve se preocupar com a interpretação objetiva, com a vontade da lei, com a voluntas legis, e não a voluntas legislatori, que vem a ser a vontade do legislador. Dito isto, feito este introito sobre o tema, vamos agora colocar no papel as formas de se interpretar a lei penal, tá? Então, a primeira categoria é a forma de interpretação quanto ao sujeito, tá? Quanto ao sujeito. Quanto a quem interpreta. Essa interpretação quanto ao sujeito também é chamada, às vezes em prova, de interpretação quanto à origem. Quanto à origem. Esse aqui é craseado, né? Quanto à origem. E aí, gente, vamos lá. Quanto ao sujeito que interpreta, a interpretação pode ser autêntica ou legislativa,
tá? Pode ser doutrinária ou científica e pode ser jurisprudencial. Ou pode ser jurisprudencial. Então, ó, vamos lá. Interpretação autêntica ou legislativa. Lembrando que estamos classificando a interpretação quanto ao sujeito, quanto a quem interpreta. Então, no caso da interpretação legislativa, a interpretação é fornecida pela própria lei. Ou seja, gente, é a lei interpretando a ela mesma. É a lei interpretando a ela mesma. Como exemplo, nós temos o artigo 327 do Código Penal, que disciplina o conceito de funcionário público para fins penais. Ora, aqui é fornecido pela própria lei, né? Ora, se o artigo 312 do Código Penal traz o crime de peculato e diz que pratica peculato funcionário público, quem é funcionário público? A própria lei vai interpretar para você, lhe dando o conceito de funcionário público para fins penais no artigo 327. Tá bom? Interpretação doutrinária ou científica. É a interpretação feita pelos estudiosos, pelos doutrinadores, pelos jurisconsultos, tá? Aqui, ó, não se trata de interpretação obrigatória. Afinal, você pode seguir a doutrina majoritária ou não, você pode seguir determinado jurisconsulto ou não. Já a interpretação autêntica ou legislativa, ela é obrigatória. Certo? Ela é obrigatória. Outro exemplo muito famoso e que cai muito em prova de interpretação doutrinária ou científica vem a ser a exposição de motivos do Código Penal. A exposição de motivos do Código Penal, gente, ela não é lei, tá? Se você for ver seu código, ele tem uma exposição de motivos, essa exposição de motivos, ela não é lei. Ela foi feita por doutrinadores, procurando explicar a lei. Então, nesse caso, ela é uma interpretação doutrinária ou científica. E, por fim, a interpretação jurisprudencial é a interpretação dada pelos juízes e tribunais. Pelos juízes e tribunais. Uma observação muito importante aqui no que tange a interpretação jurisprudencial é que ela tem que ser no bojo de um processo. Ou seja, tem que ser intra-autos. Por exemplo, se o ministro do STF, Gilmar Mendes, interpreta algo dentro de um processo, aqui ó, processo, essa interpretação dele vai ser jurisprudencial. Ele vai estar criando jurisprudência. Agora, se o Gilmar Mendes, numa palestra, dá sua interpretação sobre algum dispositivo legal, essa interpretação, por não ter sido dentro de um processo, não ter sido intra-autos, ela vem a ser uma interpretação
doutrinária ou científica, certo? Doutrinária ou científica. Outro exemplo de interpretação jurisprudencial vem a ser as súmulas vinculantes. Não só as súmulas vinculantes, como também as súmulas, né? As súmulas comuns. A diferença é que a súmula vinculante, de acordo com o artigo 103A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, ela é de observância obrigatória, ao passo que as súmulas não. Ok? E aí, gente, agora a gente vai falar da interpretação quanto ao modo. Quanto ao modo. Quanto ao modo. Quanto ao modo, gente, a gente tem aqui, ó, a interpretação pode ser gramática, filológica ou literal. A interpretação pode ser teleológica. A interpretação pode ser histórica. A interpretação pode ser sistemática. A interpretação pode ser progressiva ou evolutiva. E aí eu vou colocar ao lado palavras-chave, conceitos muito resumidos, só para vocês terem ideia do que vem a ser esses métodos de interpretação quanto ao modo que se interpretará. Então, ó, na interpretação gramática, filológica ou literal, o que se considerará será o sentido literal das palavras, sua etimologia. Então, ó, matar é tirar a vida de um ser humano. Então, frente à palavra matar, eu faço a interpretação gramática, filológica ou literal, certo? A interpretação teleológica, teleologismo, gente, tem a ver com finalidade. Qual a finalidade da lei? Voluntas legis. Voluntas legis. Tá? A interpretação histórica, ela indaga a origem da lei em consonância com a legislação e os princípios. A interpretação sistemática, ela visa interpretar a lei de acordo com o sistema o qual ela integra. E, por fim, a interpretação progressiva ou evolutiva busca interpretar a lei de acordo com a evolução da sociedade. E aí você lembra aqui, por exemplo, do crime de ato obsceno, né? Para saber o que é ato obsceno hoje em 2015, eu vou precisar avaliar a evolução da sociedade, o progresso da sociedade, no sentido de que em 1940, uma mulher com um biquíni minúsculo, fio dental na praia, poderia ser ato obsceno, e hoje não é. Pelo contrário, é um fato até desejado pela sociedade, né? Brincadeiras à parte. Vamos continuar aqui as classificações. Agora falando da interpretação quanto ao modo.
Perdão, quanto ao resultado da interpretação. Quanto ao resultado da interpretação. E aí eu já adianto que é de bastante importância, tá? Essa classificação quanto ao resultado da interpretação. Então, quanto ao resultado da interpretação, o resultado da interpretação pode ser meramente declaratório, pode ser um resultado restritivo ou um resultado extensivo, tá? Ou um resultado extensivo. Então, ó, no resultado declaratório, a letra da lei corresponde exatamente àquilo que se quis dizer. Então, ó, matar é tirar a vida. Você não vai se preocupar com restringir o alcance de matar ou estender o alcance de matar. Matar é tirar a vida. Já na interpretação restritiva, busca reduzir o alcance das palavras, ou seja, a lei acabou dizendo mais do que deveria. E se faz necessário reduzir o alcance da palavra para corresponder à vontade do texto. Na interpretação extensiva, amplia-se o alcance da palavra para corresponder ao alcance do texto. Perdão. À vontade do texto. Tá? Aí, gente, especial atenção, nós vamos precisar dar a interpretação extensiva. Então, câmera aqui a mim, observe o seguinte. Na interpretação extensiva, como dito, o intérprete, ele precisará estender o alcance da palavra, porque o legislador disse menos do que deveria. Veja, na interpretação restritiva, o intérprete precisa reduzir o alcance da palavra, porque o legislador disse mais do que deveria. Na interpretação extensiva, o legislador disse menos do que deveria, e aí o intérprete vai precisar ampliar o alcance da palavra. Então, pois bem, vamos imaginar o seguinte. No artigo 157 do Código Penal, no delito de roubo, tá? No parágrafo 2º, estão previstas as majorantes do crime de roubo, as causas de aumento de pena. Uma dessas causas de aumento de pena é quando você pratica roubo com emprego de arma. Então, qual foi a palavra que o legislador usou? Arma. Tá, mas o que vem a ser arma? Arma de fogo? Arma branca? Arma bélica? Qualquer instrumento que possa causar dano à vítima? Então, observe que é um claro caso em que o legislador disse menos do que deveria, porque ele deveria ter especificado de que arma ele trata. E aí a pergunta é, eu posso interpretar extensivamente, ainda que eu prejudique o réu? A resposta, sem maiores delongas, é sim. Para a sua prova, é sim. Por quê? Porque a interpretação hoje, dada pelo STF e pelo STJ, no que tange a expressão arma da majorante do crime de roubo, é que arma
Não é somente arma de fogo, não é somente arma branca, é qualquer instrumento que se possa ferir, que se possa lesar a integridade física da vítima. Então, por exemplo, um caco de vidro é arma, um canivete suíço é arma, uma faca de cozinha é arma, um garfo que fure é arma. Então perceba, o vocábulo arma, que está lá na majorante do crime de roubo, ele vem a ser objeto de interpretação extensiva. Ainda que para isso eu amplie o alcance da palavra, abrangendo na majorante situações inúmeras como as que eu acabei de citar. Certo? Então, cabe interpretação extensiva, mesmo que prejudique o réu, a resposta para a sua prova é sim. Tá? Então, voltando aqui na tela em branco. Vem a figura da interpretação analógica. Interpretação analógica, que é diferente de interpretação extensiva. Então, na interpretação analógica, o código, atendendo o princípio da legalidade, ele vai detalhar situações que quer regular e, posteriormente, ele vai permitir que aquilo que a ela seja semelhante possa também ser abrangido no dispositivo. Então, como exemplo, a gente tem aqui, ó, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. O que é que está escrito lá? Diz que o homicídio é qualificado quando cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Outro motivo torpe que não a mediante paga, que o legislador já deixou claro que entende como sendo torpe. Tá? Então, ó, mediante paga, a lei aqui especificou um motivo torpe, e aí deixou margem para o intérprete colocar outro motivo torpe, por exemplo, vingança, que pode ser considerado tão torpe quanto a mediante paga. Então, na interpretação analógica, o intérprete não estende o sentido de uma palavra, ele dá um exemplo do que ele considera como uma determinada situação e deixa em seguida uma margem de interpretação para que o intérprete coloque outras situações que se assemelhem àquela, certo? Que se assemelhem àquela. E por fim, o que vem a ser a analogia. Analogia, gente, é diferente de interpretação analógica, é diferente de interpretação extensiva, a começar porque a analogia não é forma de interpretação. A analogia é uma regra de integração do ordenamento jurídico. A analogia decorre de um vazio, ou seja, para uma determinada situação, eu não tenho lei para aplicar, mas eu tenho uma lei para aplicar de um caso semelhante, certo? E aí, gente, quando eu faço este processo de pegar uma lei de um caso específico e aplicar para outro semelhante que não tem lei que o abranja, eu posso ter uma analogia benéfica ou uma analogia maléfica. E aí, antes de explicar sobre isso, eu já os advirto que o direito penal não admite analogia maléfica, porém admite analogia benéfica. Então, voltando aqui a câmera a mim, eu vou dar um exemplo de analogia benéfica e um exemplo de analogia maléfica. Lembre-se, analogia não é forma de interpretação, razão pela qual não se confundirá com a interpretação analógica e a interpretação extensiva. A analogia, eu tenho um caso específico que eu não vou ter lei regulando-o, mas eu tenho lei regulando o caso semelhante. Então, eu pego a lei deste caso semelhante e aplico a o outro caso que não tem lei regulando.
Então, imagine o seguinte, existe um crime no Código Penal que busca punir o médico que deixa de notificar as autoridades públicas doença cuja notificação seja compulsória. Então você é médico, está lá trabalhando, você se depara com uma doença que por lei ou ato normativo inferior à lei é de notificação compulsória, e aí você não faz essa notificação, você praticará crime. É o crime de omissão de notificação de doença cuja notificação seja compulsória. Pois bem, a lei diz que incorre neste crime o médico. Então, se o médico deixar de notificar essa doença, o médico incorrerá nesse crime. Agora, se um enfermeiro, que também é um profissional de saúde, que não médico, ou até mesmo um dentista, se deparar com uma doença cuja notificação seja compulsória, e aí? Veja, para o médico eu tenho uma lei. Para o enfermeiro e para o dentista eu não tenho. Agora, o dentista deixou de notificar uma doença cuja notificação era compulsória. Eu não vou ter lei aqui. Se eu pego a lei que trata do médico e trago para cá, eu vou estar fazendo uma analogia. Mas neste caso, essa analogia virá em benefício do dentista ou em malefício? Em malefício. Afinal, eu estarei fazendo ele incorrer em um crime, pegando de uma situação semelhante, que para ele não existia igual. Eu fazendo isso, eu estarei fazendo analogia, e essa analogia será maléfica. E a analogia maléfica não é permitida no direito penal, ponto. Agora, um exemplo de analogia benéfica. Eu costumo dar o exemplo da minha avó. Por quê? Porque o direito penal, no artigo 181 do Código, ele prevê umas espécies de escusas absolutórias. Diz o seguinte: quando for praticado crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa, em prejuízo, por exemplo, de cônjuge, sem prejuízo de cônjuge, não há punição, há uma escusa absolutória, há uma isenção de punibilidade. Ou seja, você pode sim furtar o seu marido, furtar a sua esposa, e o direito penal não terá poder de aplicar-lhe punição, porque o Código Penal diz que, nesse caso, incide uma regra de isenção de punibilidade, também conhecida como escusa absolutória. E aí, eu costumo dizer, usando como exemplo a minha avó, porque eu era pequeno, e aí às vezes eu via minha avó, meu avô tomava uma cachaçinha, comia uma feijoada, deitava na espreguiçadeira, abria a bermuda, o bucho para fora, e ele estava lá descansando, né, da cachaça. Aí minha avó aproveitava que ele pegava no sono, ia na carteira dele e pegava R$100, R$200. E uma vez eu presenciei ela fazendo isso. E aí eu cheguei para ela e perguntei: mas vovó, não é você melhor pedir a ele não? Aí ele olhou para mim e fez: meu filho, quando você crescer, você vai entender. Aí eu costumo dizer que a minha avó era visionária, ou seja, naquela época ela já sabia que eu ia me formar em direito, ia dar aula de direito penal, ia conhecer o Instituto da Escusa Absolutória. Mas brincadeiras à parte, a minha avó era isenta de pena, porque praticava aquele fato típico de crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça em prejuízo de cônjuge. E aí, de acordo com o artigo 181 do Código Penal, ela era isenta de pena, tá? Mas aí veja, na época que essa lei foi editada, não existia a figura da união estável como hoje existe. Naquela época, união estável era... Hoje não. União estável já é reconhecido por lei. Inclusive, você que está em união estável com alguém, você tem até regime de comunhão de bens, que é o regime de comunhão parcial na união estável, certo? Então, veja, você que vive em união estável com alguém, você pode ser tudo, mas cônjuge você não vai ser, porque você não é casado. Você em união estável, você vai ter a figura do companheiro. Mas aí, veja, o Código Penal, quando tratou de escusa absolutória, ele tratou de cônjuge, não tratou de companheiro. Então, ó, cônjuge furtou
o outro cônjuge. Neste caso, incide a escusa absolutória do direito penal, isentando de pena. Agora, companheiro furtou companheiro, eu vou ter imediatamente na lei uma escusa absolutória para companheiro? Não. Mas eu tenho de um caso semelhante? Tenho. Se eu pego a do cônjuge e trago para o companheiro, eu vou estar fazendo analogia. Eu não tinha lei para o companheiro. Aí eu peguei a lei de um fato parecido, trouxe para cá, fiz o quê? Uma analogia. E eu fazendo essa analogia para o companheiro, eu estarei maleficiando ou beneficiando o companheiro? A resposta é um claro e evidente beneficiando. Afinal, eu vou estar isentando o companheiro de pena. E aí eu posso fazer isso, o intérprete, o operador do direito, pode fazer isso, não só pode como deve. É possível a analogia em direito penal para benefício, tá? Então, voltando aqui na tela em branco, antes da gente encerrar esse bloco, vamos fazer um quadrinho aqui, tá? Para diferenciar interpretação extensiva de interpretação analógica e de analogia. Então, ó, interpretação extensiva, interpretação analógica e analogia. Então vamos lá. Aqui, ó, trata-se de uma interpretação. Aqui trata-se de uma ação. Aqui cuida-se de uma integração. Tá? É forma de integração do direito. Aqui, ó, existe lei para o caso. Aqui existe lei para o caso. Aqui não existe lei para o caso. Não existe lei para o caso. Na interpretação extensiva, amplia o alcance da palavra. Na interpretação analógica, nós temos exemplo seguido de fórmula genérica. E na analogia, nós temos a criação de norma integrativa. Na interpretação extensiva, ela é possível tanto para beneficiar, tanto para benefício, quanto para malefício. Na interpretação analógica, possível para benefício e também para malefício. Na analogia, é somente para benefício. E aí, como exemplo de interpretação extensiva, eu vos dei o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, quanto ao vocábulo arma. Na interpretação analógica, eu dei para vocês o exemplo do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, quanto a o motivo torpe ou paga ou promessa de recompensa, né?
que a lei dá um exemplo de motivo torpe e deixa margem para que o intérprete coloque outros motivos que sejam tão torpes quanto, tá? E aqui na analogia, eu dei como exemplo para vocês a escusa absolutória, né? Artigo 181, inciso 1 do Código Penal. Aqui foi um caso de analogia benéfica, que é a permitida. Então, gente, com isso a gente encerra esse bloco. Daremos continuidade nos blocos seguintes. Até a próxima.